Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E hoje vamos resolver os exercícios do PET 2, semana 5. Na última aula teórica eu mostrei para vocês o que era o campo elétrico, a força elétrica, como se dava a interação entre as cargas elétricas, e esses exercícios se remetem então àquele tema. Então vamos lá. A figura abaixo representa uma carga Q em um ponto P no seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Q. Então olha só, nesse ponto aqui nós temos uma carga Q, um campo elétrico, né, ao redor dela, e depois uma carga de prova Q. Deve estar aqui, né, lá em um ponto do seu campo elétrico, então nesse ponto tem uma carga Q minúscula. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P. Vamos lá. Se Q for maior que zero e Q menor que zero, ele quer a interação da força e a interação do campo, né? Então vamos lembrar. Se nós tivermos duas cargas aqui, nesse caso Q seria positivo e Qzinho negativo. Vamos abrir aqui que eu acho que está mais nítido isso. Então Q positivo, Qzinho negativo. Então nós teremos força de atração e um campo elétrico, nesse caso aqui, se ele é positivo, de afastamento. Então vamos pegar o que se trata aqui. Vamos tentar fazer essa demonstração. Então vamos lá. Se Q maiúsculo for maior que zero e o Q minúsculo menor que zero, que é o caso, né, nesse caso aqui, ó, menor que zero. Então vamos lá. A força aqui vai ser de atração. Então teremos uma força de atração aqui. Força de atração F. Eu vou deixar vermelho como está lá, né? F está vermelho, F está vermelho. E nesse ponto P, o campo é de afastamento, né? Porque essa carga aqui, ó, ela é positiva. Ela é positiva. É uma carga positiva, então o campo é de afastamento. Então teremos aqui um campo de afastamento. Ou seja, se afastando de Q, né? Se afastando de Q. Então aqui nós teríamos aqui a força F. E aqui é vetor, né? Então o vetor F e o vetor E. Então tá aqui. Então essa alternativa aqui tá ok, né? A primeira. Ótimo. Se Q maior que zero e Qzinho maior que zero também. Então vamos lá. Agora os dois maiores que zero. Então vamos verificar como é que fica a configuração. Então maior que zero, maior que zero. Bom, vamos lá direto no campo elétrico. Bom, o campo elétrico vai ser exatamente o mesmo, porque também é um campo de afastamento. Então o campo elétrico E continua o mesmo, porque nesse ponto aqui, né, em relação a essa carga aqui, o campo elétrico é de afastamento. Ok? E agora a força muda, né? Agora a força também é de repulsão. Então a força vai ser de repulsão também. Vamos colocar aqui, eu vou colocar uma seta maior, para não ficar um em cima do outro. Então F, o vetor F agora, né, também é para a direita, né? Tanto E quanto F para a direita. Ok, ó, certinho, né? A 2 também está correta. Agora os dois menores que zero. Aí muda tudo. Muda tudo não, né? Muda o campo elétrico. Vamos direto no campo elétrico. Então agora o campo elétrico é de afastamento. De aproximação, desculpa. Campo elétrico de aproximação. Porque as duas cargas são menores que zero. Então vamos aqui no campo elétrico, agora um campo elétrico de aproximação.
Ou seja, né, as linhas estão chegando em Q, certo? Com relação ao campo elétrico no ponto P. Por que no ponto P? Ó? Porque ele falou assim, olha, o ponto P do seu campo elétrico, tá vendo? Ó? Então é o ponto relativo a uma certa distância de Q. Então a gente tem que olhar sempre para Q para falar o que está acontecendo aqui nessa região em relação ao campo elétrico. Então agora o campo elétrico é de aproximação, né? As linhas chegando em Q. Porque ele é a carga negativa. Então aqui temos E. Entretanto, ó, como as duas são negativas, a força continua sendo de repulsão. A força continua sendo de repulsão. Então essa aqui é a nossa força elétrica. Vamos ver? Certinho, também, ó lá. E para a esquerda, F para a direita, muito bem. Q menor que zero e Q maior que zero. A diferença então vai estar nesse aqui. Nesse aqui agora vai ser positivo. Qzinho positivo. Qzão negativo. Qzinho positivo. É isso, né? Isso mesmo. Vamos lá. Então, campo elétrico é o mesmo. Continua sendo de aproximação. Campo elétrico continua sendo de aproximação. Então teremos aqui o E. O E. A força agora, ó, são sinais opostos, né? Então a força agora é de atração, né? Uma carga atraindo a outra. F. Vamos ver? Certinho também, né? Então as duas setas para a esquerda, tudo certo. Então a alternativa correta, todas as afirmações estão certinhas. Beleza? Muito bem. Segunda questão. Em ponto P do espaço existe um campo elétrico horizontal de intensidade 5 vezes 10 a quarta newtons por coulomb, voltado para a direita. Se uma carga de prova de 1,5 microcoulomb positiva é colocada em P, qual será o valor da força elétrica que atua sobre ela? Vamos lá então. Agora, só tá faltando um negocinho aqui, né? Um ponto P, campo elétrico tal, valor da carga, ele quer saber a força, é isso? Valor da força elétrica, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos apagar esse daqui. Vamos pegar o nosso probleminha aqui. Vamos lá. Então, a letra A, vamos pegar o que nos foi dado. Ele nos deu o valor do campo elétrico E, que é 5 vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb, e o valor da carga Q, que é de 1,5 microcoulombs. Ele quer a força F, que é em, lembra? Que é em F é igual Q vezes Z. F igual Q vezes Z. Essa é a nossa força elétrica. Se eu não me engano, na última aula, né, eu mostrei para vocês o que era a expressão da força, né? Tá aqui, ó. Aqui ele colocou E igual a F sobre Q, né? Nesse caso, estou falando F, só como eu quero F, o Q passa multiplicando, Q vezes Z. Tá bom? F igual a Q vezes Z. Vamos lá. F é igual a Q 1,5 micro. 1,5 vezes 10 a menos 6. Micro é menos 6. É mili menos 3, micro menos 6. E o valor do E é 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, F vai ser igual. 1,5 vezes 5 dá 75.
75, 7,5, né? Aqui eu fiz a minha cabeça aqui, né? Eu fiz 15 vezes 5, na verdade. É 1,5 vezes 5, 7,5. 10 a menos 6 vezes 10 a quarta dá 10 a menos 2. Mantém a base e soma os expoentes. Newtons. Certinho, que já dá o resultado já, né? 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons. Beleza? Vamos para a letra B. Aqui, a letra B tá aqui. Em que sentido a carga de prova tenderá a se mover se for solta? Bom, nesse caso aqui, vamos fazer só cadê aqui? Desenho. Nesse caso na região E aqui, ó, tá vendo? Ele não falou, na verdade assim, né? A gente sabe que é uma carga, a carga positiva, né? Tá lá, então uma carga positiva. Ele falou que é um campo horizontal voltado para a direita, então é um campo provavelmente de afastamento, né? Apesar de a gente não ter aqui nada muito claro, né, de que tipo de campo é esse aqui, ou de carga que é esse. Então, se é um campo de afastamento, entende-se que a carga que gera esse campo aqui, ela é positiva, tá? Se nós colocamos uma carga positiva num campo gerado por outra carga positiva, a tendência dessa carga aqui, vamos desenhar aqui, ó, essa carga de prova Q aqui, a tendência dela vai ser se mover para a direita, tá? Por quê? Porque ela vai no mesmo sentido do campo. A gente acabou de ver no outro exercício, né? Um campo elétrico de uma carga positiva, quando eu coloco outra carga positiva, a força vai estar no mesmo sentido do campo. Então essa aqui vai ser a força F, então para a direita. Ela vai se mover para a direita. Responda a questão A e B supondo que a carga seja negativa. Então, A e B supondo que a carga seja negativa. Qual que vai ser a diferença se a carga for negativa? A diferença é que a força vai ser negativa, primeiro, né? Então, a força seria F menos 7,5 vezes 10 a menos 2 newtons, ok? E se ela fosse negativa, a força agora ela seria para a direita. F aqui. Desculpa, para a esquerda, né? Direita era antes. Então F' aqui seria para a esquerda. Então, e é bem óbvio isso, né, gente? Obviamente, uma carga negativa seria atraída por uma carga positiva, né? Eu falo carga no sentido da carga que gera esse campo aqui, tá? Lembrar que a interação é sempre carga, campo, carga. Então veja que essa carga Q, ela está sofrendo a influência desse campo aqui gerado por uma carga positiva, ok? Então é isso aí. Muito bem. Esse foi o exercício 2. Bora para o próximo. 3. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico em função da distância d até a carga elétrica pontiforme geradora? Então isso nós vimos, né? Nós vimos que a expressão que gera o gráfico de um campo elétrico, ela é uma expressão exponencial, né? Ela depende do quadrado da distância entre a carga e o campo. Ou na verdade a carga, as duas cargas, vamos falar de cargas, as duas cargas. O certo seria o campo mesmo, porque é na região do campo elétrico, tá? Mas vamos falar de duas cargas, não tem problema nenhum. Então, é uma exponencial. Então, se é exponencial, a gente já elimina a letra A e a letra B, certo? Exponencial, a gente elimina a letra A e a letra B, porque A e B são retas, tá? Curva exponencial, elas
são assíntotas. A exponencial pode ser uma parábola? Pode. Né? Porque a gente vê lá a equação do segundo grau é uma parábola, tá? Mas a tendência é que a gente encontre uma assíntota. O que é uma assíntota? É uma curva desse tipo aqui, ó. E aqui tá bem claro, ó. Quanto menor a distância, maior, tá vendo? O campo elétrico. Aqui é em função do campo, né? Então, a expressão do campo, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa daqui, ó, lá, K, Q0D quadrado, ó. Veja, depende da distância ao quadrado. Então, quanto menor a distância, maior o campo elétrico, ó, tá vendo? Mais intenso ele é, e quanto maior a distância, menor o campo elétrico. Então, a alternativa letra E demonstra claramente, né, a dependência do campo elétrico em função da distância ao quadrado, né, do ponto da região. E o quarto exercício, considere a figura abaixo, onde E é o vetor campo elétrico resultante em A gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2. Q1 e Q2 é a força elétrica da carga... Considere a figura abaixo, onde E é o vetor campo elétrico resultante em A, beleza? Gerado pelas cargas fixas Q1 e Q2. E faltou F, né? F, aqui, vou botar aqui já. F é a força elétrica da carga de prova Q colocada em A. Só arrumar aqui agora, para não esquecer depois. Vocês vão fazer e não estão entendendo nada, que nem eu não entendi. E F, vou botar o F aqui. Corrigindo ao vivo com vocês. Prontinho. Pronto. E F é a força elétrica da carga de prova Q colocada em A. Dadas as alternativas abaixo, assinale a correta. Você quer saber algo em função se as cargas positivas ou negativas, né? Vamos ver. Vamos ver se as cargas são positivas ou negativas. Vamos lá. Então vamos analisar, né? Vamos de vetor primeiro, de campo elétrico. Veja só, se o resultante está para baixo, a gente tem que lembrar da regra do paralelogramo. Vocês lembram da regra do paralelogramo? Primeiro, em relação a esse ponto, veja, o campo elétrico ele pode ser em Q2. Se Q2 for positivo, carga positiva, ele vai estar apontando para cá. Se Q2 for negativo, vai estar apontando para cá. Se Q1 for positivo, está apontando para cá. Se Q1 for negativo, está apontando para cá. Então, olha só. Aqui dá para a gente já compreender que só tem uma opção para esse campo elétrico aqui, ó, que é o campo de Q2 no ponto A necessariamente está apontando para cá, ó. Necessariamente está apontando para cá. E Q1 necessariamente está apontando para cá, ó. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque esse aqui é o resultante, certo? E a regra do paralelogramo, olha lá onde dá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Então, necessariamente tem que ser essa configuração, ó. Então, Q2 vai ser uma carga, um campo de aproximação, tá vendo? Então, Q2 é menor que zero, Q2 é negativa. E Q1, olha lá, uma carga de afastamento, tá vendo? Uma carga de afastamento. Então, Q2 é positivo, Q1 é positivo. E Q, né? Vamos ver. Olha lá. Agora a gente tem aqui em Q um campo elétrico resultante para baixo e uma força para cima, certo? Então vamos ver em relação a Q1 e Q2 as forças de... Se são forças de aproximação ou forças de repulsão. Aí a gente vai ter uma ideia do sinal de F, né? Do sinal de Q, desculpa. Mesma coisa, ó. Necessariamente, ó, essa força, uma tem que estar para cá, a outra tem que estar para cá, ó. Então, com relação a Q1, a força F, ela tem que estar para cá. E com relação a Q2, a força F tem que estar para cá. Por quê, né? Porque na regra do paralelogramo nós teremos isso, tá vendo? Então, e o resultado?
Q atrai, né? Ó, Q é atraído por Q1 e 3 é repelido por Q2. Então Q só pode ser negativo, né? Q é negativo. Então vamos lá. Q1 positivo, Q2 negativo e Qzinho negativo. Vamos ver a resposta. Q1 maior que 0, menor que 0, maior que 0. Opa, o Qzinho é negativo, né? Isso, então tá errado. Q1 maior que 0, Q2 maior que 0 não. Q1 maior que 0, Q2 menor que 0 e Qzinho menor que 0. Então a alternativa D é a correta, né? Q1 positivo, Q2 negativo, Qzinho negativo. E é isso aí, gente. É só analisar tudo que a gente já fez, ó, os vetorzinhos, né? Pra gente encontrar a resposta correta. Beleza? Então é isso, gente. Esses foram os exercícios da semana 5 e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.